vocês têm que sempre guardar alto rendimento para treinadores é você se preocupar com a questão macro e micro. O conjunto, o elenco no total, mas também a questão da individualidade dos atletas. Tá? Então, macro e micro é o que forma um bom elenco. Cuidar da parte individual, que é o micro, e cuidar da parte coletiva, que é o macro. Então, vocês têm que ter esse conhecimento. Não se faz uma boa equipe se você não cuida da parte individual. Se pecar na coletiva, a coletiva peca menos, porque o treinador sempre tem olhos para o conjunto, e é errado. Você tem que ter olhos para a individualidade do atleta. Quer seja salão, quer seja vôlei, quer seja basquete. Quantos treinadores tem no basquete, na NBA? Os senhores sabem me dizer? Vários. Treinador que fica na arquibancada, treinador que fica ali ao campo, à quadra, observando e passando ao treinador principal. Por quê? Porque é um esporte de muita individualidade, baseada no conjunto. A individualidade não pode quebrar no basquete. Por quê? Porque o sistema defensivo e ofensivo depende de todos os seus atletas. Professor Felipe? É só para não perder o time, tá, Rui? O Scout começou no basquete, tá? Para quem não sabe. O Scout foi o primeiro esporte a aderir o observador na bancada, estatística, saiu lá nos primeiros livros lá. Então foi o basquete que começou com isso, tá? Só para somar aí. Essa bolsa aqui, Stephanie, qual que é tá... Vamos ver qual que tá limpa, qual que tá suja. Depois Oi, professor. Tá, falhou aqui o meu. Então, como o professor Felipe estava falando, o basquete é um dos pioneiros nessa questão de evolução. Entende? Então, vocês como treinadores, vocês querem se diferenciar, então tem que cuidar do elenco total e da individualidade do elenco. Aí você forma uma equipe forte. Algumas coisas que a gente fala referente a desenvolvimento tático e técnico dos jogadores. Primeira questão, treinamento que está ali, né, que é o treinamento técnico intensivo, que é coisas que, tipo, vão passando despercebido, né? Mas o treinador, ele desempenha um papel crucial, tá, no desenvolvimento técnico de jogadores, implementando sessões de treinamento altamente focados e repetitivas, visando aprimorar a habilidade específica no drible, no passe e na finalização e controle de bola. Esse trabalho detalhado é essencial para a melhoria e qualidade individual. A pergunta que não quer calar, como que eu aplico isso? É fácil ler ali, mas como que eu faço essa aplicação? Professor Gustavo, Rio de Janeiro. Sim. Eu penso que eu preciso colocar em prática aquela questão da sua metodologia, de 60-40. 60% eu vou trabalhar as deficiências do meu atleta e 40% eu vou potencializar as qualidades dele. Perfeito. É o que nós podemos ter hoje para melhorar, entende, um jogador. Quando ele fala ali questões de passe, velocidade, finalização, você tem uma análise individual de cada atleta do seu elenco. Entende? Parece uma coisa assim, pessoal, que vocês vão falar, professor, não. Se você quer vitória, se você quer ser um time reconhecido, se você quer ter uma carreira conhecida, você tem que dominar isso. Então, esse treinamento técnico intensivo, você vai aplicar a fórmula Ruigel, que eu falo, 60-40. Você sempre vai dar ênfase naquilo que o jogador tem de dificuldade e você vai aprimorar e expandir o que ele tem como qualidade. Observe sempre, crucialmente, jogadores que não jogam com perna oposta. O que é o perna oposta? O que vocês falam no Brasil de perna oposta? O que vocês entendem? Realmente é natural, é a perna ruim dele. Vamos levantar a mão, porque estamos quase 100 professores, tá? Professor Weder, desculpa, professor Zé Carlos e Gustavo, tá? Professor Weder.
Boa noite a todos. Perna não dominante? Eu utilizo perna não dominante. Perna não dominante, perna oposta. O que acontece, professores? Podem deixar a mão levantada que daí eu vou chamando. Tá? Jogadores de meio campo, quais as qualidades que eu tenho que ter? Professor Zé Carlos. Boa noite, professor Rogério. Boa noite a todos os companheiros. A principal qualidade do jogador do meio campo é um jogador que saiba fazer leitura do jogo, né, com bastante técnica, claro, né, habilidade, mas um jogador que faça o scanner, né, do jogo para que ele possa proporcionar esse andamento. Né? Conceito do personal soccer, qual seria, professor? Dinâmica. Posicionamento. Professor Vitor, dinâmica, fala um. Posicionamento. Quem fala outro? Por isso que eu falo que vocês têm que estudar. Por isso que eu falo que nós todos temos que estudar. Quais são os três qualidades do personal soccer para o meio-campo? Quem me fala as três? Levanta, deixa eu abaixar todo mundo a mão. Só me levanta quem Cláudio fala. Pereira, Rio Grande do Sul. Pode falar, professor Cláudio. Posicionamento, dinâmica e movimentação. Posicionamento, dinâmica, movimentação. Anotem. Princípios básicos do livro, professor Rui Gel, tá? Sobre personal soccer. Posicionamento, dinâmica, movimentação. Um fato curioso, o teu meio-campista, vocês têm que observar o lado dominante e o não dominante. Tá? No curso, quem fez lá meu curso de personal soccer, já sabe disso. Visual Scanner, do Lampard, Gerrard, nós não vamos encontrar, acredito que hoje, mas tem que ensinar a fazer leitura de jogo, como o professor Zé Carlos disse. Ter leitura de jogo. Então, quando você tem essa dinâmica de saber que o teu jogador daquele quadrado, primeiro, segundo, terceiro, terço, tem que ter, você começa a trabalhar nele o quê? A individualidade. Conforme você trabalha a individualidade, 60-40, você começa a adaptar ele ao macro, que é o conjunto da obra. Se você não sabe olhar primeiro, segundo e terço, terceiro, terço, e olhar o que aquele jogador daquele quadrante precisa fazer, você está fadado a não ter bons resultados na sua carreira. Entenda uma coisa, professores, treinador de futebol, o que eu poderia dizer para o que vocês poderiam me falar? Qual é a figura de um treinador de futebol? É colocar o time em campo? Não, essa é a parte mínima, colocar em campo. Você tem que, sim ou sim, saber corrigir os defeitos e ampliar a qualidade daqueles atletas que estão naquela face. Que, por mim, uma das principais, não julgando menos importantes, é você ter um bom meio-campo. Hoje em dia, no futebol internacional, se você não tem um bom meio-campo, você não tem nada. Lembrem sempre que a defesa de uma equipa começa quando? Quando que começa o meu sistema defensivo? Você pergunta para nível superior. Professora Ademilson. Perde a posse de bola. Levanta a mão. Professora Ademilson. No ataque, professor, quando perde a bola. No ataque, quando perde a bola? Não, tá errado. Vamos lá, professora. Quem levantou a mão? Alexandre. Assim que ocorre a perda da posse de bola. Assim que ocorre a perda da posse de bola, começa o meu sistema defensivo. Então, uma coisa vocês tenham por base. Você só consegue saber se o teu sistema defensivo é eficiente ou não a partir do momento da pressão à perda da posse de bola, ou a reação à perda de posse de bola. Como que o teu sistema vai se organizar? E isso é treino. Isso é treino, não é um treino, 2 treinos,
3 treinos, não é. Isso é uma constância de movimentos sincrônicos, em fazer a pressão, a perda da posse de bola e a reorganização do teu sistema defensivo, que começa quando você perdeu essa bola. O que acaba acontecendo nesse contexto geral, professores? Isso tem que ser treinado e não improvisado. Como que eu treino isso? Levanta a mão. Como eu treino isso? Qual é o princípio do treino que eu faço? Professor Wesley? Professor Wesley? Professor Ari? Ari Ferreira? Professor Ari Ferreira? Não estou escutando. Ninguém. Professor Jefferson? Meu Deus, não estou. Ninguém está falando. Ninguém está escutando? Vou baixar. Quem mais? Quem quer comentar? A isso? Não? Professor, está me escutando? Sorry. Agora sim. Pode falar, meu querido. Não? Então tá. Então, não vou perguntar. Primeira questão de treino que eu falo para vocês. Qual é a primeira preocupação que eu tenho na reposição de bola? Qual é a primeira preocupação? Sair jogando. Evitar o chutão, rifar a bola. Faz um treinamento de pressão na saída de bola. Primeira coisa, fazer a tua equipe ser pressionada e a sua equipe pressionar. Isso é fundamental. Faz exercício de segunda linha, de área de construção. Por quê? Qual é o segredo na saída, da saída com a posse da bola? Qual é o segredo? Tirando o que é amplitude ou superioridade numérica. Qual é o segundo segredo? Movimentação, professor. Da onde? Movimentação na segunda linha, entre os dois, o primeiro e o segundo volante, no caso. Todo o segredo na saída de bola é você ter movimentação, obviamente, como o professor Raimundo disse, você ter ali, se ou se, a movimentação de segunda linha. Se a tua segunda linha não movimenta, você não tem uma boa saída de posse de bola. Onde que essa segunda linha tem que se movimentar? Professor Marco Antônio? No segundo bloco, segunda linha. Tá, mas aonde que ela tem que se movimentar? É uma pergunta que eu estou dificultando. Então, no segundo terço do campo, depende de como você vai entrar numa formação. Né? Não, sim, mas ele tem um objetivo que ele tem que buscar. Qual é a segunda linha? O que ela tem que buscar na saída de bola? Então, por isso eu falo, depende de uma formação. Se você for fazer depois de você for fazer uma saída de linha de 3, você utiliza com 2 volantes, né? Um tá treinando. Não, sim. Não entendo. Professor, você pode errar porque você não teve essa aula, tá? Mas a tua resposta tá boa. Entendeu? Por isso. Não tá ruim. Tá? Mas, só um pouquinho, professor Marcos. Não é essa a resposta, tá? Mas a tua resposta, pelo conhecimento que você tem, está correta. Só que falta uma objetividade. Entende? Porque você ter uma segunda linha que movimenta na saída de posse de bola com superioridade numérica ou com amplitude, necessita de uma estratégia de segunda linha. Professor Paulo? Não? Movimentar nas costas da terceira linha. Na mosca. Professor Gion, quer complementar? Não? Boa noite, professor. Boa noite. E buscando sempre as amplitudes, né? Sim, mas a amplitude não é necessariamente da segunda linha. Não necessariamente. Tá? Porque o que é a minha primeira preocupação é que o segundo bloco, os médios volantes venham nos corredores receber essa bola, nas costas do adversário ou nos corredores. É a resposta correta. Certo? Por isso que o professor Marcos comentou ali, eu falei que o professor Marcos falou certo.
pelo conhecimento dele. Entende? Mas a segunda linha, obrigatoriamente, se movimenta nos corredores ou atrás do atacante, para receber essa bola, que é um dos problemas que gera você ficando a bola tocando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aí você toca a bola de um lado para o outro, e aqui que acaba acontecendo, você não tem a movimentação do bloco central, do funil, você dificulta. Aí fica, toca para a direita, toca para a esquerda, vem para o goleiro, isso é sinal que o teu centro, o teu meio campo, não está indo buscar o jogo. Então ele tem que movimentar nas costas ou nos corredores, para essa bola ter volume. Vocês entendem? Isso está naquela minha aula, tá aqui. Os cursos têm usado por aí, aquela minha aula de saída de bola, eu não ligo, deixa que use, é conhecimento, tá? E tem essa explicação clara, tanto com amplitude como superioridade numérica na saída de bola, o teu setor de construção tem que movimentar nos corredores ou nas costas do adversário. Assim, você evita de rifar a bola. Vou falar uma matemática para vocês. Guardem o que eu estou falando. Você pegou o clube, fez a pressão, você tomou a pressão, você jogou a primeira bola, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, você não vai conseguir sair mais por baixo. Muito difícil. Porque a linha já fez um pressing, já está todo mundo marcado. E é sinal que o seu miolo de meio campo não está movimentando. Tocou para a direita uma, tocou para a esquerda, quando ele voltar para cá, o jogador está marcado. É o tempo, é precioso, de você fazer uma inversão e o teu meio campo fazer o que o professor aqui, alguém comentou, fazer uma triangulação. Teve algum professor que comentou aqui, eu não peguei. O professor falou lá na frente. Que aí é o tempo da triangulação. Fica da direita para a esquerda para... Ou alguém vai, desculpa a palavra, ou alguém vai fazer uma M, ou o goleiro vai rifar essa bola. Estão entendendo? Então, quando eu falo em treinamento técnico intensivo, começa com você fazer a sua equipe saber sair tocando essa bola. Não tem o que fazer, pessoal. Eu vou analisar se um dia eu estou num clube de futebol, falar, eu quero que você veja o professor Alex, o professor Wesley, Carlos e o professor Alexandre. A primeira coisa que eu vou observar é a equipe de vocês. Eu não quero saber se vocês... Primeira vez eu vou ver a equipe. A equipe denuncia quem é o treinador. Ó, a equipe do professor Alexandre sai tocando a bola. A equipe do professor Alex, não. A equipe do professor Márcio movimenta bem o meu campo. Opa! A tropa é espelho do guia. Se você tem uma boa equipe que se posiciona, você teve um bom treinador que deu ênfase a isso. Por isso que, quando você fala em desenvolvimento tático, técnico de jogadores, o treinamento técnico tem que ser intensivo. Se ou se tem que treinar até a perfeição. Se ou se. Não me interessa o que os outros acham. Me interessa que o meu time saia tocando essa bola. Outra coisa, que nem eu já falei, para quem não conhece o Guardiola, acha que o Guardiola, né, é um amorzinho, fala baixinho, não grita com os jogadores, vocês estão totalmente enganados. Ele puxa pelo braço durante o treino. Vocês estão me entendendo? O jogador tem que raciocinar rápido. Tomada de decisão naquele momento de forma correta. Sim ou sim vocês têm que ter isso. Como treinadores, lógico que não vão fazer, porque vocês não são o Guardiola, nem eu, não vamos puxar o jogador. Mas muitas vezes peça liberdade. Fala, ó, eu vou puxar você pelo braço. Você me permite, tá? Não vai ficar bravo, tá? Ah, pega, puxa o jogador, ó, eu quero que você posicione aqui. A bola entrou lá, eu quero que você venha aqui para fazer 1-2. Vocês têm que tomar conta. Qual é o erro do treinador brasileiro? Vai para a arquibancada, fica lá de conversa com o torcedor, com o diretor, não para treino, não corrige, e o jogo vai, ó, aquilo que foi o espelho do que você treinou a semana toda. Então, vamos ser, o título da aula que é treinador de futebol em alto rendimento. Quer dizer, excelência naquilo que vocês vão fazer. Se ou se. Não tem discussão. Quer ser bom, tem que ser diferenciado e tem que trabalhar muito. Perfeito? Perguntas a esse aqui? Ainda não, mas eu vou falar a outra parte. Análise tática minuciosa. Além dos aspectos técnicos, o treinador de alto rendimento deve ter profundo conhecimento
tático de jogo, analisando em detalhes do sistema de jogo, padrão de movimentação, princípio, organização, esquemas ofensivos, defensivos, compreensão tática, a qual é transmitida aos jogadores para que possam exercer a sua função. Me respondam rápido. Uma equipe que tem velocidade e a outra equipe que tem toque de bola. Quais são os sistemas a serem empregados a ambas? São 100 treinadores que estão na aula. Levante a mão. Espera aí que eu vou baixar a mão. Professor Cláudio. Professor Cláudio. Professor, se eu jogo contra uma equipe que tem técnica, se eu jogo contra uma equipe de técnica e movimentação? Sim. Tá parado lá o professor Cláudio. Tá, acho que a internet que não está muito boa. Depois eu chamo o professor Tobias. Professor Rui, boa noite. Uma equipe de velocidade joga no 4-3-3 atacando pelas amplitudes. A sua equipe com velocidade. E se você joga contra uma equipe de velocidade? Eu jogo defendendo com superioridade numérica, evitando essa bola chegar nas amplitudes. Boa pergunta. Boa resposta. Se você joga contra uma equipe de velocidade, preste atenção numa questão. Eu tenho que saber se essa velocidade está no meio ou está na amplitude. Vocês não podem tomar uma decisão sem saber aonde está o ponto forte do adversário. Está na amplitude ou está num jogo centralizado? Movimenta muito, toca rápido, triangula muito e faz muito 1-2. Ou se é uma equipe de velocidade que ataca muito pelas amplitudes. Cada uma delas tem um sistema. Se o sistema do teu adversário é uma equipe de velocidade pelo centro, o que eu faço? Superioridade numérica na área de construção. Sim ou sim. Se não fizer... 4-4-2, não, né? Falem, não abrir, professores, por favor. Se vocês não têm esse conceito, vocês vão errar sempre. Se você sabe que uma equipe tem um cartesiano, igual já desenhei inúmeras vezes aqui, que é o do Palmeiras, cansei de desenhar aqui como o Palmeiras faz o ataque e contra-ataque, se você não fechar a amplitude, não tiver superioridade numérica na sua amplitude, você vai tomar gol toda hora. Então, aí que está a diferença de você como treinador. Entende? Você ter essa análise do seu adversário, jogo após jogo, tempo a tempo, de você preparar a sua equipe a isso. Se você tem, no seu caso, uma equipe de velocidade, você tem que ver se essa velocidade é centralizada ou é maior em amplitude. Quando que ela é maior em amplitude? Deixa eu só pular o professor Felipe, professor Marco Antônio. Quando que eu digo que a minha equipe tem maior velocidade em amplitude? Qual é o conceito? Professor Wesley? Não? Hamilton? Professor Hamilton? Professor, eu procurei jogar meu time no 4-4-2 e manter o bloco médio. Não, sim, a pergunta é outra. Como que eu conceituo a minha equipe se ela tem características fortes de amplitude? O que eu olho e falo, a minha equipe é uma equipe de amplitude. Minha equipe é de amplitude. No caso... Escrevam, professores de nível superior, escrevam o que eu vou falar. Você conceitua a sua equipe como uma equipe de velocidade e de amplitude quando você tem jogadores opostos com velocidade e com amplitude. Se você tem um jogador rápido de amplitude, não quer dizer que você tem uma equipe de amplitude. Entendam isso. Me compreendem? Se você tem um jogador direito, um jogador esquerdo, rápidos, você tem uma equipe de amplitude. Se você não tem dois, você não tem uma equipe de amplitude. Por quê? Olha os cartesianos que o Palmeiras usa. É sempre os mesmos.
e sempre os mesmos que colocávamos no passado, né? Que era o Dudu e o Rony, era isso, né? O brasileiro não acompanhei, que eram jogadores opostos, mas com velocidade. Aí você sabe que está jogando contra uma equipe de velocidade. Então eu tenho que preparar o meu sistema defensivo para anular essa velocidade. Estão me entendendo? Então eu digo que se eu tenho uma equipe com jogadores assim, eu tenho uma equipe de velocidade, uma equipe de amplitude. Eu não posso ter um jogador de velocidade. Não, professor Raimundo, a minha equipe hoje é uma equipe de alta velocidade, professor Raimundo. A professor Raimundo olha para mim, não, mas como que é uma equipe de alta velocidade se você tem um jogador de alta velocidade? É, professor. Não, mas é porque eu vou centrar meu jogo aqui no lado direito. Está entendendo o erro do treinador nacional? É isso. Entende? Você tem dois jogadores opostos dentro de um sistema de ataque de velocidade. Eu tenho uma equipe de ataque. Eu tenho jogadores com muita habilidade, com pouca velocidade. Qual é a minha característica? Qual é a característica, treinadores? Toque de bola? Mais acadêmico. Jogo centralizado. Quero uma resposta mais... Como? Professor Paulo, responderam. Jogo centralizado. Tem uma característica de jogo mais centralizado, mais de área de funil. Entende? Por quê? Porque eu tenho um jogador de toque de bola. Qualidades necessárias do setor de construção. Movimentação. Posicionamento e dinâmica. Movimentação. Movimentação, posicionamento e dinâmica. Se não tem isso, não é centrocampista. Fora os outros que vai ter, como o professor Zé Carlos falou. Fazer o visual scan, leitura de jogo, mas, basicamente, se eu tenho uma equipe que sabe se posicionar, tem posicionamento e tem toque de bola, é uma equipe centralizada. Ela vai vir pela linha de frente. Então, se eu estou do outro lado, sei que tem uma média de 3 a 4 jogadores habilidosos, eu sei que é uma equipe centralizada. Entende? E você pode pegar essa equipe e ver o histórico dos jogadores, todos eles vieram numa base de futebol de salão. Eu já vi equipe assim. Tem 4, 5 minutos que vem do salão, meu amigo, para você segurar, você tem que ter superioridade numérica no sistema defensivo. Senão, eles vêm tocando por dentro a bola. A equipe mais perigosa, se você falar assim, o que é mais perigoso? Uma equipe centralizada ou uma equipe que tem amplitude? Eu digo para você que os dois são perigosos. Porque uma joga em velocidade e a outra joga contra a tua marcação. Então, depende da letalidade do último homem da toque da bola. Essa letalidade é o que tem que se contar. Por isso que vocês, como treinadores, vocês têm que estudar o adversário, estudar o que você vai treinar durante a semana. Análise tática minuciosa. Está aqui, ó, no slide. Professor Felipe? Coisa rápida, Rui, também. Eu joguei com uma equipe no Sub-19 no ano passado, quando eu assumi aquele Sub-19 aqui da Escola do Benfica, e nós jogamos cerca de 20 jogos. A equipe que estava no topo da tabela, sinceramente, foi a única equipe que eu cheguei para o treinador. Eu cumprimentei todos os treinadores, eu sempre cumprimento antes do jogo, eu vou até o banco. Às vezes o jogo começou e eu estou lá no banco cumprimentando. Eu sempre tive essa postura de respeito. Mas não é isso que eu vou falar. Rui, essa equipe que eu perdi esse jogo e cumprimentei o Mister, todos os jogadores faziam a recepção orientada. Todos faziam. Então, a minha equipe não tinha hipótese tecnicamente contra esse time. Não tinha como. Então, eu vi que o meu físico estava fraco, porque a gente não estava no ritmo deles, faziam a recepção orientada logo e aceleravam o jogo depois da última linha. Então, isso mostra que o que a gente tem que se preocupar com o todo. Pô, se minha preparação física tá mal, não era o aquecimento, porque o aquecimento eu já tinha um aquecimento com bola planejado,
nos treinos, o controle de carga talvez não estava tão bom, porque eu tinha acabado de assumir a equipe, fazer o quê? Um mês e pouco, eu ainda estava conhecendo os jogadores. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que a recessão orientada é importante? Olhar para o jogo. E o treinador brasileiro ainda dá as respostas do jogo. É o principal ponto que eu pego no pé hoje dos treinadores. Eu pego no pé, vamos dizer, com o professor, eu pego no pé dos treinadores brasileiros, ou professores, como eu também sou brasileiro. Vocês ainda falam para o jogador o que tem que fazer. Não se fala. Lógico, estamos falando em alto rendimento. Mas eu estou falando do sub-20 competitivo. A recessão orientada, o que é? Recepcionei a bola, já vou virar de frente para onde eu tenho que ir. Todo jogador tem que fazer isso. E da amplitude, aqui em Portugal nós falamos assim, campo pequeno, perdemos a bola. Campo grande, quando ganhamos bola. Os alas já têm que estar projetados. Você não tem que colocar um por um lá. Lógico, como o Rui falou no treino, ele sabe que ele tem que estar ali, mas tem que insistir umas 50 vezes no treino até ele estar ajustado sem você precisar falar. Então, o que seria? Só para vocês aprenderem um pouco daqui. Campo pequeno, perdemos a bola. Campo grande, quando temos bola. Ok? Campo pequeno, campo grande. Campo pequeno, campo grande. Entenderam, professores? Então, esse é o ponto crucial. Entende? Que faz aquilo que eu digo. Que vocês não podem estar improvisando. Vocês têm que ter uma programação semanal que eu ministrei sobre macro, micro e mesociclo. Você tem que ter o planejamento. Porque se você não tem um planejamento, as coisas saem improvisado, professores. Rui. Não sai de uma forma profissional. Não sai da forma que deveria estar acontecendo. Então, por isso que é muito importante que vocês sejam organizados. Entende? Então, à medida que vocês se organizam, é justamente à medida que você vai ter o desempenho. Entende? No caso, aí com seus atletas. Tem o professor Jefferson que perguntou, professor, ainda sobre amplitude, pode acontecer de ter 3 jogadores em amplitude? Professor, quando a gente fala em amplitude, você tem que entender o seguinte, provavelmente você vai jogar um 3-5-2 ou um 3-4-3. Aonde que está posicionado o teu terceiro jogador de amplitude? Eu, no caso, entendo um terceiro jogador de amplitude como um segundo atacante que movimenta tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Se você tem, no caso, 2 jogadores na mesma ala, na mesma direção, muitas vezes você tem um 4-4-2 fazendo um overlap entre a passagem do lateral e a passagem também do atacante. Então, você tem um sistema de overlap. Agora, não é correto você colocar 3 jogadores de velocidade. É que eu não falo. Se, vamos dizer, professor Jefferson, o que acontece comigo? Eu tenho 3 jogadores de extrema velocidade. Então, 2 vão fazer a função de amplitude e a outra vai fazer uma função de atacante. Entende? Eu vou fazer ele mover. Quem lembra, não é muito do tempo de vocês são muito novinhos, comparado a mim. Quem lembra da época do Edu Salles? Quem lembra da época do Edu Salles? O Edu Salles foi na época do Coritiba. Naquela época, no Coritiba, eu tinha o Tcheco, Danilo, Lira, Thiago Soler, quem mais? Alexandre Fávaro eram meus jogadores. Estavam no Coritiba nessa época. E o que acontece? Tinha um jogador chamado Edu Salles. E o Marcel era um atacante de área que, se saísse da área, acabou o jogador. Era jogador de dentro da área. O Edu Salles, como tinha velocidade, ele corria tanto na direita como na esquerda. Entende? Então, se você tem 3 jogadores de amplitude, você tem que ver qual é a característica daquele que vai ficar como atacante, porque o ala você vai ter. Ou, se não, se a tua equipe tem um promédio de idade muito alto, entende? Vamos dizer que, não, eu não faria o falso 9, professor. O falso 9 é no 3-4-3 para você fazer superioridade numérica no setor de meio campo. O falso 9 eu não usaria. Eu usaria mais para setor de meio campo, o falso 9. Aí eu aumento a superioridade numérica. Caso contrário, ele já fica meio
complicado eu fazer um falso 9 caindo na direita e na esquerda. Geralmente, quando você tem um atacante de velocidade, você tem um atacante centralizado, que seria que nem o Marcel naquela época ali de 2003. Aí sim. Agora, você ter um falso 9 para cair na direita e na esquerda, eu prefiro a superioridade numérica. Porque hoje é que não falo. Tenho amplitude, 2 jogadores que vão estar jogando em alta velocidade. Eu tenho o 3-4-3 com o falso 9 voltando para fazer o quê? Fazer essa superioridade numérica contra um 3-4-3 contra um 3-5-2. Você vai ter que jogar com o falso 9 para fazer superioridade numérica. Entende? Se você joga com um time que tem um 3-5-2, você joga no 3-4-3 e não tem reposição de superioridade numérica, você perde o meio campo toda hora. É por isso que eu falo, é estudo. Vocês têm que estar estudando isso. Entende? Ou se, voltando ali à pergunta do professor, se no caso eu tenho 3 jogadores de amplitude e eu tenho um promédio de idade de 30 anos, eu colocaria um no banco. Para quê? Esperava o segundo tempo, eu ia ver quem está mais cansado, quem está improdutivo, e eu colocaria, sim, esse jogador no lugar daquele amplitude que caiu o rendimento. Então, você pode ver, é o que eu falo, ver, diagnosticar na sua equipe qual é a idade. Então, primeira função, o que os meus adversários ultimamente jogam? 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3? É o que eu falo, você só monta a sua equipe com base no que é a qualidade individual dos seus jogadores e você vai compor o sistema defensivo conforme a qualidade dos adversários. É o segredo de vocês não errarem durante uma campanha, durante um campeonato. Entendem? Então, o que acontece? Organizem a equipe de vocês sempre conforme a qualidade individual e movimente o sistema defensivo conforme a característica do seu adversário. Esse é o segredo de você ter um pouco mais de sucesso durante a sua jornada. Então, é a diferença prática que tem do treinador europeu. Ele chama o auxiliar, ele chama o preparador físico, fala o negócio seguinte, nós temos esse torneio, nós temos 4 jogos, vamos dizer, hipoteticamente falando, temos 4 jogos em casa, 4 jogos fora de casa. Quais são a característica desses meus adversários? Eu quero saber a característica deles por completo e eu quero saber o principal informação. Qual é? O pessoal do nível superior não pode errar. Qual é a principal informação que eu tenho sobre a equipe adversária quando eu falo em área de construção? Nível superior, a pergunta. Embora estamos com 100 alunos aqui hoje, né? Mas qual é? Professor Luiz Rogério? Quem é o articulador da equipe? Principal articulador da equipe adversária. Lembrem, sistema defensivo é pautado principalmente na característica do seu adversário. Mas eu começo a fazer um estudo de caso a partir do momento que eu sei quem é o principal articulador da outra equipe. Geralmente é um canhoto. Podem baixar a régua. Geralmente é um canhoto. Entende? Muito difícil uma equipe, hoje brasileira, ter 3 jogadores com excelente qualidade no sistema de meio campo. Sempre 2, 1, e os outros 2 ali geralmente movimentam. Então, por isso que habitualmente se joga com superioridade na linha de construção. Porque não se tem muitos jogadores com qualidade. Quando eu faço o sistema 4-3-3, que eu jogo com velocidade, que é uma coisa. Só que quando eu falo em sistema defensivo, é outra. Pergunta de prova. Sou obrigado a manter o mesmo sistema de ataque como sistema defensivo? Pergunta de prova. Professor João? Professor, eu queria comentar com... Não sei se posso... Você não, falou da, primeiro minha resposta, meu querido. Não, deixa para o professor. Professora, quem que não comentou? Professor Alexandre? Não, professor, só pode montar 2 sistemas para o mesmo jogo, até para facilitar a transição ofensiva e defensiva da equipe.
Você não é obrigado a colocar uma equipe que tem um esquema, um sistema, tá, de posição inicial de ataque como mesma de transição defensiva. Geralmente é o oposto. Por quê? Você se posiciona conforme os articuladores e a característica da equipe adversária. É onde o treinador brasileiro erra. Eu quero jogar o meu jogo, eu quero me impor, beleza. Sistema ofensivo. E no sistema defensivo? Reação à perda da posse de bola, pressão ao portador da bola. Como que eu faço? É a pergunta que não quer calar para os treinadores nacionais. Entende? Então, o principal articulador da equipe adversária, você sempre vai ver. Nunca vai ter 3 jogadores. Se tivesse, né? Aí seria muito bom. Mas, geralmente, é 1 ou 2 que desequilibra. Entende? Então, por isso que o sistema mais usado na Copa do Mundo anterior desse sistema defensivo foi qual? Pergunta para o nível superior. 4-4-2. 4-4-2, professor. Por quê? Tem que Só justificar. porque ele Defendo permite... em triangulações. Professor Alexandre? Não, deixa eu ver, não. A professor Luiz Gustavo. Desculpa, professor Luiz Gustavo. Professor, porque ele permite marcar as amplitudes e inibir a triangulação adversária. Ele marca em triangulações, permitindo que o adversário também faça essa triangulação de penetração e atingir a profundidade. Para vocês que são professores novos na aula, eu desenhei o nível superior porque se defende em 4-4-2. Algum outro professor consegue me dizer, sem ser essas palavras do professor Alexandre? CTFA, por favor. Professor, no meu modo de vista, eu sempre analiso bem o adversário, né? Ver qual que é o vilão ali daquela equipe. Sim. Só que a minha pergunta, professor, foi por que nós fazemos, qual é a questão cartesiana do 4-4-2? Qual é a questão cartesiana? Quem me responde? Obrigado pela resposta, professor Wesley. Posso falar, professor? O professor Raimundo e qualquer coisa o professor Anderson comenta junto. Perfeito, professor Raimundo? Sim, professor. O sistema 4-4-2, ele oferece uma triangulação defensiva, entendeu? Ele trabalha com uma triangulação defensiva, porque naquele sistema que o senhor ensinou para a gente, ele, para o lado que a bola for, ele está sempre com triangulação, um fazendo a pressão e 2 sempre na defensiva para a cobertura. Não sei se está correta, mas foi as minhas palavras no momento. Perfeito, professor Anderson, quer comentar? É isso? Em cima disso que o professor Raimundo falou, tendo a triangulação na marcação, sempre com uma sobra, e mantendo uma compactação entre as linhas defensivas. Vocês conseguem ver? Nunca mais esqueçam isso. Nunca mais na vida de vocês esqueçam isso. Quantos triângulos tem aqui? Triângulos defensivos. Quantos tem? São 5, né, professor? Ai. Na minha visão. Quantos triângulos tem? Agora disparou. Não dá para ver direito, mas só em média de 5 a 6. 9. 8. Acima de 9, professor. São 9. Eu tirei da minha linha lateral. 8. São aqui descritos de fronte central, são quantos? São 8, professor. No total, eles são quantos? Quando eu fecho a amplitude. Deixa eu ver se aparece aqui. Não aparece. Deixa eu fazer esse aqui a vocês. Esse aqui com esse aqui.
Com esse aqui. De amplitude. Sabe o balanço defensivo? Quando eu jogo para a direita e quando eu jogo para a esquerda? Lembram? Aprenderam sobre isso? Então, o meu ataque está aqui, partindo do campo do adversário direito. Tá? A linha de ataque. Quantos triângulos defensivos eu faço? Você vai ficar o campo direito. O ataque está vindo por aqui. É o meu esquerdo. 6 triângulos, professor. São 8, Oi? né, professor? São 6. Na realidade, vocês não estão Pela enxergando. direita são 6. Mas são 9 triângulos defensivos. 9 triangulações de um setor que está sofrendo um ataque em amplitude. Isso significa o quê, professores? Significa que todo ataque que eu esteja sofrendo durante uma partida, eu tenho 3 jogadores naquele setor para fazer a função defensiva. Aí, por isso que eu estava falando de balanço defensivo. Esse triângulo que ficou, o nono, na amplitude, na minha defensiva esquerda, se o ataque for do outro lado, esse nono triângulo é na parte oposta. Então, uma coisa que vocês não esqueçam na vida, o 4-4-2 permite você fazer triangulações Defensivas. Nível superior, escreva o sistema de defesa 4-4-2 permite que você tenha maior número defensivos em triângulo. Isso significa o quê? Eu tenho 3 jogadores naquela faixa para fazer cobertura. Então, eu tenho um ataque e 2 para cobertura. Pergunta de prova. Isso vai cair na prova. Se você não sabe, uma questão que você pode fazer, não é questão de fazer variação, professor, não é essa a questão. O futebol nacional até acredito, mas a questão é, quando você se trata do que vocês assistiram na Copa do Mundo, ou superior até teve a instrução sobre isso, se observou que se fazia sistemas defensivos com 4-4-2, só que ninguém sabe explicar. Entende? Eu expliquei aos meus alunos de nível superior que a formação de 4-4-2 em sistema defensivo foi muito utilizada na Copa do Mundo, porque eu tenho pelo menos 9 sistemas de triângulos para a parte defensiva. Então, a cada investida que eu tenho de amplitude, eu tenho 3 jogadores. Pesado, né? Professor, posso fazer um comentário sobre o 4-4-2? Eu acompanho os jogos do Paulista, de Jundiaí, né, da segunda divisão, a quinta divisão do estado de São Paulo. E sempre que joga em casa, o Paulista tem uma dificuldade gigantesca, né, de conseguir sobressair alguns adversários. E, em especial, eu assisti sábado Paulista e São Carlos. E foi a primeira vez, nesses últimos 3 anos que eu acompanho o Paulista nessa divisão, que eu vi uma equipe postada defensivamente perfeito, da arquibancada dava para enxergar, o 4-4-2. Dentro desse 4-4-2, essa triangulação bem variável dos 2 lados, com 2 volantes fortes fisicamente, muito técnicos, e a movimentação constante dos 2. Deu para visualizar perfeitamente. Perfeita observação, professor. Você já estava ali como técnico e você não estava como torcedor. E durante alguns momentos dos jogos, eu comentava com os 2 que trabalham comigo, e eles não enxergavam isso, né? Eu compreendo, porque, professor Anderson, que nem eu falei em muitas aulas anteriores, você começa a se tornar um bom treinador quando você se abstém do quê? De torcer, professor. Torcer. Isso significa basicamente o quê? Se abster de emoção. Professor Felipe? Oi. Só para isso que ele viu, só para complementar, seria o duplo trinco, que é o que muito usa na Europa. A maioria dos clubes jogam assim, com 2 trincos. O que é?
o volante, aqui chama trinco, é o que fecha o trinco, é o que fecha a porta, é o que dá suporte para não usar a linha defensiva. Eles evitam usar a linha defensiva aqui. É como jogar xadrez. Se você usar a última linha, quem joga dama, se você usar a última linha, você perdeu o jogo. Pode ter certeza. Você perdeu o jogo. Se você não usa a última linha, você está ali numa zona de conforto. Entende? Isso que o professor falou que analisou, dois volantes, é um sistema, uma variação europeia que coloca dois. Um fica, o outro vai, mas tem dois sempre para dar o combate nessa primeira bola. E não logo a defesa subir. Tá? E isso é bom, professor, porque você está olhando o jogo como treinador. Exatamente. E não como torcedor. Aí que tá a diferença da televisão. Você fica olhando a televisão, aí o que o comentarista brasileiro... Eu acho que eu mandei uma vez pro Rui, eu perdi. Eu mandei um texto de Portugal que falava todos os princípios de jogo. O Rui deve ter lembrado desse texto. Lembro. Falava exatamente. Movimento de ruptura, quando baixa a linha, quando baixa blocos, tudo assim, ó, por escrito. Era uma aula de futebol aquele texto. Por quê? O nosso comentarista brasileiro, o que fala, professor? Agora a equipe do senhor Rugel está atacando mais pela direita, porque pela esquerda não está dando certo, então ele está achando melhor pela direita. E acabou. Isso aí qualquer pessoa que está assistindo está vendo na televisão. Ele não acrescentou nada. Então, o que o Rui quer dizer? A gente não pode ir no comodismo. Eu vi na televisão, nossa, ele está lá vendo o jogo. Não. É criterioso. A gente começa a entender o jogo. Leitura de jogo. Tá? Perfeito. Então, se isso vocês conseguirem, parabéns, professor Anderson, muito orgulhoso de você. Tá? Eu pego no pé, eu falo, mas quando eu estou orgulhoso, eu falo. Professor, só para complementar. Agora não, professor. Segura. Perdão. Vocês, quando vocês sentarem, assistirem o clássico do jogo de vocês, do clube de vocês, e vocês ficarem olhando transição ofensiva, defensiva, movimentação de área de construção, reação à perda de posse de bola, pressão ao portador de bola, quando vocês chegarem nesse nível de sentar, vocês são treinadores. Até lá, não. Não reconheço ninguém. A não ser que fale isso. Que o professor Anderson falou. Eu reconheço como treinador. Sei que aqui vários já me falaram isso. No superior, o superior eu só tenho a agradecer. Entende? Porque, como eu falei, começaram mal e vão terminar o curso bem. Então, todos aqui do superior me orgulham. Porque eles, a maioria, já me contou. O professor Anderson é mais novo perante os antigos, né? Mas os professores antigos já me falaram isso. Que consegue ver o jogo olhando os movimentos que tem durante a partida. Aí você se tornou um profissional de futebol. Incrível, mas tudo que você se abstém do plano de emoção, você tem a dar certo na sua profissão. Por isso que eu falo, professores, nunca esqueçam, sejam organizados, planeje treinamento e não faça nada improvisado, não envergonhe. Se quer me envergonhar, é um dia alguém falar, fulano de tal, que é aluno do professor Rugel, não sabe montar um QTS, um quadro de treinamento de trabalho semanal. Nunca, jamais me dê esse desgosto. Porque eu treino vocês no superior para vocês serem os melhores. Não esqueçam disso. Tá? Vamos aqui à frente, nós já vamos encerrar. Você vê, ó, já dei 1h e meia e 100 alunos, já chegamos a ter 102 alunos, né? Então, fico muito agradecido aí a hoje. Uma outra questão, tá? Que eu quero falar para vocês para ir encerrando. Questão que vocês têm que desenvolver com a equipe. E começa com essa questão, eu quero que vocês anotem, que possivelmente vai cair na prova, tá? Sobre a comunicação efetiva com a equipe. Entendam uma coisa, se vocês não ganharem a equipe de vocês, meus amigos, os jogadores mesmo vão derrubá-los. Você tem que ser, o que eu falei na aula passada, sobre como se posicionar em um conflito. Quem explana para mim o que eu falei em aula passada? Como eu me posiciono num conflito? Professor Tobias? Professor Tobias?
Professor Rui, eu vou ser o mediador. Professor, Eu não vou dar minha razão nem para nenhum dos dois. Eu vou ser o mediador do conflito. Você é eternamente um mediador. Não tome partido. Só um pouquinho, não professor, fale em cima. Não fale em cima. Por favor, professor Wesley, que eu acho que é novo, não fale em cima. Uma coisa que vocês têm que levar para o resto da carreira. Entende? É você sempre ter o quê? O poder de conciliador. Você sempre vai ser um mediador. Você não sabe da história toda. Não tome posição. Não crie mais conflito. Jogador de futebol tem um problema a ser administrado, principal. E qual é? Qual é, treinadores? Ego. Vaidade, professor. Ego, vaidade, isso tem que ser administrado. E você, como treinador, não pode tomar partido, nem por A, nem por B. Tem uma cena que eu não esqueço jamais. Eu sou uma pessoa que adora o filme, principalmente o filme quando te passa alguma coisa. Tem um filme, que eu não vou falar o nome, que tinha 2 deputados discutindo. Aí ele falou, eu não vou dar razão para você e também não estou dizendo que você está errado. Ele estava no meio de dúvida. É a posição de um treinador. Agora tem uma diferença. Quando você sabe quem está errado, não chama atenção na frente do grupo. Brasileiro erra demais com isso. Conversa com o jogador no particular. Corrige no particular. Você ganha autoridade. Então, essas pequenas coisinhas da aula de hoje, essas pequenas coisinhas que vocês estão aprendendo hoje, vai fazer diferença na carreira de vocês. Saber mediar conflitos. Técnico de futebol é ou não é um gestor de pessoas? Se ele é um gestor de pessoas, ele é um gestor de crise. Viver, eu vou falar uma coisa, eu tenho um ditado que logo que eu cheguei no Brasil, eu gostei muito. Ele fala assim que como é que é? Águas calmas, como é que era? Águas calmas não criam bons marujos. Acho que é isso, me corrija. É isso, né? Águas calmas não fazem ou não criam bons marujos. Saber lidar em tempo de paz é uma coisa. Você tem que saber viver na guerra para você estar em paz. Eles falam que água passada não. Então, se vocês têm isso para com vocês, vocês têm muito. Vocês vão ser admirados. O jogador olha e fala, não, pô, vou conversar com o professor primeiro. O cara vai fazer alguma coisa, ele vai olhar. Eu vou contar uma rapidinho para vocês, para a gente ir encerrando, e a terceira parte da aula, semana que vem, para a gente completar essa aula magnífica. O jogador foi bater uma falta do time A. Bateu a falta lá na arquibancada. E eu estou aqui na arquibancada, estava observando os 2 treinadores, tá? O jogador chutou, saiu, sorrindo e foi para lá. O jogador da outra equipe foi bater uma falta também, só que a jogada era colocar essa bola no primeiro pau, o cara cabecear para trás para chegar o 4º homem. A bola veio no primeiro pau e ele cabeceou para o gol. O que ele fez? Ele olhou para o banco, fez assim para o treinador. Saiu. Quem que me descreve as 2 situações perante ao treinador? Isso é um exercício avançado. Então, seja do nível superior. Só do nível superior para me responder. Quem me descreve a questão relacionada ao treinador com essa situação acontecida? Quem me descreve? Do nível superior. Professor Gustavo, Rio de Janeiro. Sim. Do primeiro, deu para ver que o atleta ele não ouviu e não levou a sério o entendimento do treinador. O segundo, ele realmente ele observou que ele fez errado e deu para ver pela atitude dele
que ele tem um treinador que tem autoridade sobre os atletas, porque não, no momento exato que ele cabeceou a bola direto pro gol, ele olhou para o banco de reserva e botou a mão na cabeça, porque, tipo assim, não era para me ter feito isso. Perfeito. Professor Felipe Andrade? Cadê o professor Felipe? Que em Portugal já é tarde da noite. Está aqui o professor Felipe? Peraí. Oi, Rui, tava com o microfone... Para complementar essa minha retórica, conta a história de um jogador do Guardiola que era para ter feito uma jogada e não fez, e o que aconteceu. O Thierry Henry. Presta atenção, todos os alunos. No Barcelona. Presta atenção. Ele tinha uma jogada que o Guardiola treinou a semana inteira, e era um jogo, se eu não me falha a memória, de semifinal, quarto-final, um jogo até decisivo, e o Thierry Henry tinha que ter cruzado essa bola, porque o posicionamento ofensivo ele tinha já ensaiado isso, e o Thierry Henry tem aquela mania não, né? Ele tem o estilo de cortar para dentro, ele conduz muito bem a bola, é um jogador de gesto técnico com muita qualidade, né? Ele tem muita qualidade tecnicamente com bola, ele foi para dentro e fez o gol, e o Guardiola não gostou, porque não fez aquilo que foi pedido, ele fez o gol, ok. E um outro detalhe, só complementando isso que o Rigel tá dizendo, essa questão do treinador, vai muito mais além disso, complementando, tá? Que é o mesmo assunto. Teve um jogo do Barcelona com o Guardiola de novo, o Guardiola perdendo o jogo, escanteio pro Barcelona, todo mundo pedindo bola na área, estádio cheio, aquela euforia, e o pessoal saiu jogando num 2. E fez a jogada que ele pediu. Num outro jogo, isso. Se fosse outro time, metia a bola na área, ia goleiro, ia para aquela loucura. Então, nesse jogo aí, a equipe respeitou o treinador e não abdicou das ideias dele. Ele foi eliminado, perdeu o jogo, não interessa. Mas o time não abriu mão da sua ideia de jogo. Vocês entenderam? E tem um detalhe, o Guardiola não abraçou o Thierry Henry. Thierry Henry veio para abraçar, o Guardiola não abraçou ele. Na entrevista, o Guardiola falou, era para ele ter feito outra jogada e ele chamou a responsabilidade para ele. Isso é indisciplina. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quando o jogador respeita vocês e tem vocês, ele erra, ele olha para o banco. Quando o jogador não está nem aí, ele erra, sai dando risada. Então, você é uma porcaria de treinador. Se o teu jogador faz uma ameba e mandar a bola na arquibancada, sai dando risada, larga o teu emprego, vai trabalhar em outra coisa. Se o teu jogador faz uma jogada, erra e olha para você, é porque ele tem o teu respeito. Respeita a sua autoridade e é sinal que você é um bom treinador. Correto, meus queridos? Agradecendo aí a participação de todos. Só vou encerrar aqui o professor Jailson e o Tobias, aí não vou chamar e vou dar um encerramento. Professor Jailson, por favor. Professor, boa noite, tudo bem, professor? Sim. Então, nessa aula que você está dando aí de construção, eu fui para um jogo do Sub-20 a semana passada, e aqui em Pernambuco, eu estava atrás da barra, olhando o jogo. E o treinador do time que eu estava olhando, estava perdendo o jogo para um Náutico, né? E ele começou a reclamar com alguns jogadores do banco. E foi para escanteio para a equipe dele. Aí eu vi o zagueiro e o centroavante comentar, pô, fica calado aí, professor. Deixa a gente jogar. E ele comentando as coisas, faz isso, faz aquilo, e os caras deixam a gente jogar, professor, fica calado. Ou seja, o rendimento da equipe dele é boa, mas o rendimento caiu pra caramba deles. Eles perderam o jogo, estão mal na tabela, porque perderam, e alguns jogadores saíram da equipe, porque o treinador, ele cobrava muito dos caras lá, e sem saber o que estava falando. E os caras falavam para ele, professor, fica calado, deixa ele jogar, eu notei isso. Aí eu comuniquei até um diretor da equipe, eu fiz a volta. Meu Deus, me deu até um ruim aqui, professor. Deus do livre, se acontece isso, eu vejo um treinador meu passando por isso, eu sei lá, eu vou parar no hospital. Isso, eu comuniquei com o diretor, Falber, eu estava lá atrás e vi os jogadores falar do treinador, falar isso para o treinador. Ele falou isso. E aí, quando foram para o vestiário, chegou no vestiário, foi a maior discussão. Eles estavam em maior discussão. E ninguém começou mais a respeitar ele. Aí abandona a carreira. Já caiu de rendimento e levaram 4 no segundo tempo. Estava ganhando o jogo de 1-0 no primeiro tempo. Aí, quando virou o jogo, perderam o jogo de 5-1.
aí não tem como. Obrigado pela experiência. O professor Zé Carlos, que está tentando, depois o professor Tobias. Por favor, professor Zé Carlos. Professor, eu só dar continuidade nessa situação aí, o Felipe, aconteceu com o Harley também no Manchester City. Aconteceu com essa mesma história. Aconteceu uma situação comigo aqui, numa semifinal do campeonato na praia, uma atleta minha bateu o pênalti, que ela nunca tinha treinado na vida, eu nunca tinha ensinado ela a treinar daquele jeito, ela bateu quando esse Princesa perdeu. E eu olhei para ela e falei para ela por que ela bateu diferente. Ela disse para mim, professor, isso é normal, perder no pênalti, qualquer um perde. Ela saiu do time, no outro dia eu liguei para ela e disse, a partir de hoje, você não joga mais comigo. Tá certo. Professor Tobias? Professor Rui, queria ter uma conversa com o senhor, quando é que posso estar podendo fazer uma ligação, conversar com o senhor, por gentileza? Consulta a Jaqueline, fala com a Jaqueline na secretaria. Meu dia. Não, tranquilo. Se eu largar um paciente que está tendo uma PCI para pegar o telefone, aí vai complicar. Mas, a princípio, consulta a Jaqueline na secretaria. A meu dia de semana está muito corrido. Tá bom, meus queridos? Professores, vou encerrando aqui a aula de hoje. Né? Já essa 1h34 e 102 alunos, né? Que é a nossa média, né? 100, 102. Então, isso prova que o curso tem qualidade e que os senhores estão de parabéns, dedicados e sempre operantes. Não perca a semana que vem, tá? Depois eu vou mandar no grupo a prova, tem a prova desse mês, para o nível superior, tá? Semana que vem a gente fecha essa da questão do alto rendimento para treinadores, certo? Que é aquilo que vai pautar mais, o que vai deixar vocês mais próximos de serem treinadores europeus, tá bom? Treinador brasileiro com mentalidade de europeu. Treinador brasileiro com mentalidade de treinadores europeus. Um grande abraço. Nos vemos na próxima segunda. Obrigado, professor, pela aula aí. Obrigado, professores. Boa noite, professores. Pega o diploma? Muito obrigado, professor. Boa noite.